Eu sou a Gabriela, presidente da Linkstech, e vou falar um pouco sobre a minha experiência com o jogo Simulab. A questão do entendimento, a princípio, foi complicado para mim, não só para mim, mas para todos os componentes do grupo, realmente entender as variáveis, o funcionamento das variáveis. Embora eu tenha lido o capítulo, só fui compreender mesmo na prática como funcionava a questão, a dinâmica do jogo a partir ali da segunda, terceira rodada. Mas o processo de aprendizagem foi bacana, porque é legal você unir a teoria à prática, que é a proposta do jogo, e aprender aí questões relativas à gestão de custos, gestão financeira, a gestão de materiais, planejamento, tudo isso. Os sentimentos, a princípio, não só meus, eu acho, mas também de todos os componentes do grupo, nas primeiras rodadas foi de bastante frustração por conta dos resultados e por conta de as estratégias que a gente fazia não terem resultado esperado. Mas depois, nas últimas rodadas, a gente acabou ficando contente porque tivemos uma recuperação legal. Embora tivemos que gastar dinheiro com consultoria, mas pelo menos tivemos uma recuperação. A participação dos colegas em muitos aspectos foi difícil, porque nos dias que a gente tinha que tomar as decisões, nem todos conseguiam chegar no horário, mas depois a gente discutia com quem estava lá e tivemos um grupo no WhatsApp para tomar decisões, então acho que não foi tão ruim, mas podia melhorar. E então, por fim, eu acho que o jogo foi bacana, unir a teoria prática, a relação interpessoal ali de pessoas, lidar com sentimentos. Eu acho que tudo isso foi bem bacana, então foi muito interessante essa experiência com o simulacro. Boa noite a todos, eu sou Jaqueline, assessora da diretoria da empresa Linux, e vim aqui falar um pouco sobre o meu processo de aprendizagem nesse trabalho. Bom, no início foi um pouco complicado, não bastou apenas a leitura do livro, foi necessário a prática mesmo dentro da sala, para que os conhecimentos fossem absorvidos aos poucos. Tive dificuldade para entender onde a gente precisaria ajustar o preço, definir algumas coisas como investimento. O preparo para o jogo foi igual para todos, a gente leu o livro e discutimos todas as nossas decisões via WhatsApp. Bom, o jogo foi muito importante, pois através dele tiramos diversas aprendizagens para aplicar no mercado de trabalho e nos nossos empregos atuais, no caso para quem trabalha na parte financeira de uma empresa. Durante o jogo eu fiquei um pouco chateada por não atingir as metas necessárias. Em algumas rodadas nós ficamos como penúltimos ou até mesmo último no começo, mas logo no final eu retomei a alegria junto ao grupo, porque a gente conseguiu atingir um pouco da meta que a gente queria. Aprendemos muitas coisas, entre elas que administrar uma empresa financeiramente falando é complicado e que é necessário ouvir, o que todos têm a dizer, colocar na mesa, escrever todas as ideias e verificar com muita atenção depois o que realmente vai ser aplicado. No início achei o jogo um pouco complicado e sem sentido, mas depois eu percebi que ia muito além de apenas definir preços e aplicações. Com o jogo a gente aprendeu realmente a definir, a escutar aquilo que o colega tinha a dizer, a usar a ideia de um e de outro, não ficar na ideia de um só. E eu achei que o grupo se entrosou bastante, principalmente na metade do jogo, quando a gente viu que precisava subir, que precisava de uma certa forma levar a nossa empresa para o topo, levantar ela e tirar ela de onde ela estava. Olá, meu nome é Beatriz, sou assessora da diretoria na empresa Linux. Bom, durante as rodadas do jogo Simulab, diferente do jogo dos macacões, nós não conseguimos ter um bom resultado nas primeiras rodadas, ficando até em último lugar. Porém, no final das rodadas, entre a terceira e a quarta rodada, a gente conseguiu ter uma melhor estratégia para poder desenvolver o que havíamos entendido. A gente pediu a opinião do outro, esclarecemos dúvidas com o professor, criamos grupos no WhatsApp para poder estar discutindo melhor sobre o jogo, falando o que cada um entendeu para poder aplicar na rodada seguinte. Durante as últimas rodadas, a gente conseguiu ter um resultado melhor que as primeiras. Em alguns certos momentos tivemos um momento de raiva
talvez até de ódio, por não estar conseguindo realmente entender qual era o objetivo do jogo. Creio que esse jogo trouxe uma melhor visão do que é administrar uma empresa. Acho que vai servir para mim e para todos futuramente também. E gostei de ter participado, gostei do grupo que eu fiquei. Acho que todos os integrantes desenvolveu muito bem. Meu nome é Amanda. No jogo do simulado eu fui gerente do departamento de recursos humanos. Para o jogo do simulado, o nosso grupo utilizou da leitura do livro proposto pelo professor, né? Utilizamos os recursos passados como as planilhas para que pudéssemos ter um maior auxílio e buscamos sempre tirar dúvidas. Nosso grupo enfrentou bastante dificuldade, a gente não estava conseguindo entender a relação da teoria do jogo com a prática, mas com o passar do tempo, mesmo nosso grupo estando frustrado, né, porque não estávamos tendo as conquistas, conseguimos falar com o professor, montamos um grupo e conseguimos então aprimorar aí essas questões que o nosso grupo não estava conseguindo ter um bom posicionamento de mercado. Eu acredito que esse jogo tenha bastante relação com diversas matérias do curso, mas principalmente com a matéria de estratégia empresarial, porque essa matéria demonstra que não importa se uma empresa ela conhece departamentos de contabilidade, de marketing, enfim, a empresa precisa saber unir todos esses departamentos para que ela consiga então ter um bom posicionamento no mercado. Os colegas, enfim, do nosso grupo, todos tiveram uma boa participação, todos se empenharam, né, buscaram melhorar sempre o posicionamento do jogo. E eu acredito que, em linhas gerais, é um jogo que ele é muito útil para que a gente consiga entender um pouquinho do mercado de trabalho. Eu acredito que o jogo do Simulab é um jogo que é difícil e, por ele ser um jogo difícil e complexo, é um jogo que ele demonstra, então, a realidade, porque ele demonstra que a empresa está sujeita a imprevistos que a gente não, às vezes a gente não consegue entender muito, somente na teoria do curso. Então, eu acredito que seja um ótimo jogo, que todos os cursos deveriam ter jogos parecidos para que eles pudessem entender um pouquinho mais do seu mercado. E, eu gostei bastante do jogo. Meu nome é Vanessa, eu fiquei responsável pela parte financeira da empresa. A maior dificuldade que nosso grupo teve foi entender quais os critérios que o jogo adota para a compra dos celulares, né? Então a gente teve um erro na rodada teste, a gente continuou praticando ele até a 4ª rodada, sem entender esse erro. E só na 4ª rodada que a gente entendeu e pôde ter um desempenho melhor. O que a gente sentiu durante esse jogo foi que a gente realmente não entendia o nosso erro, que foi uma grande desinteligência, e que a gente se sentiu muito frustrado, porque os outros grupos saíam bem, a gente não, e não conseguia entender o porquê. Só que a parte boa que a gente tirou desse trabalho é que a gente tem que entender como é que é trabalhar com concorrentes, com período de sazonalidades, com um processo de previsão de 3 meses. Também a gente também pôde aprender como é que é interagir entre mais pessoas tomando decisões. E a gente teve a possibilidade de aprender tudo isso. A gente leu o livro, né, que o professor disponibilizou pra gente poder se preparar para o trabalho. Então eu acho que a maior dificuldade que a gente teve mesmo foi só entender os critérios do jogo. Então depois que a gente entendeu isso, a gente saiu num desempenho mediano quando comparado com as outras empresas. Só que eu acho que a experiência já foi válida pra gente entender como que é realmente o que a gente aprende na faculdade e como que é o mundo real. A gente pôde fazer essa conexão e essa ponte. Oi, eu sou a Cris e eu fui a diretora de planejamento da minha empresa. E no início, quando a gente foi seguir as instruções do livro, eu confesso que eu fiquei um pouquinho confusa com os conceitos, né, com as regras que tinham que ser seguidas, porque os termos não estavam batendo, sabe? Eu não estava entendendo. Parecia muito confuso. E depois da rodada teste, da primeira rodada, eu confesso que foi mesmo a partir da segunda que eu comecei a ter noção do jogo. Em que era baseado as nossas decisões, o que devia analisar, enfim. E um sentimento que eu tive muito assim no decorrer de todas as jogadas foi frustração, porque
parecia que a gente tomava as melhores decisões, mas no resultado eram decisões erradas e a gente estava só caindo, então eu fiquei um pouquinho frustrada em todas as rodadas. Mas conceitos assim que eu percebi que são predominantes são relacionados ao mercado, né? Analisar tudo que envolve numa empresa para você poder vender, todas as variáveis, questão de preço, sazonalidade, imposto de renda, a depreciação, né? Todos esses conceitos precisam ser analisados na hora de tomar uma decisão em que investir, se investir em marketing, em P&D. Então, voltar a ver esses temas novamente foi um reforço muito grande e contribuiu muito, acho que para todos nós. Olá, eu sou Raquel, diretora de marketing da nossa empresa, e o meu processo de entendimento no jogo do Simulab se deu através da experiência vivida na gestão dos processos e a tomada de decisão para minimizar os custos e riscos, e eu tive muita dificuldade na interpretação e compreensão dos processos, em especial no impacto das variáveis. Eu me preparei para o Simulab através do manual do simulador. O jogo, no processo de aprendizagem em si, se deu para mim através da integração do conteúdo teórico com toda a prática que nós tivemos ao adotar estratégias, e nós tivemos muitas ferramentas que nos auxiliaram nisso. Ao meu ver, o conteúdo do jogo tem muita relação com todos os conteúdos abordados no decorrer do curso de administração, dentre eles economia e mercado, orçamento empresarial, gestão de marketing, gestão de custos e empreendedorismo. Para mim, o mais relevante foi o empreendedorismo, abordado recentemente. Os sentimentos vivenciados no decorrer do jogo foram de muita frustração, de muita indignação por não alcançarmos as metas propostas, mas o nosso grupo foi um grupo muito integrado, participativo, nós tivemos uma experiência muito boa em grupo. Boa noite, meu nome é Elton, eu fui diretor de produção da empresa Linux. O processo de entendimento do jogo no começo foi um pouco difícil, porque ao contrário daquilo que a gente tinha buscado no próprio livro, para tentar entender as estratégias do jogo, quais seriam as regras, a maneira de lidar com o jogo, foi bem diferente do que a gente colocou em prática e obteve como resultado. E o processo de aprendizagem, conforme foi passando o jogo, com o auxílio, com a consultoria do professor, a gente foi entendendo nossos erros, em quais pontos que a gente precisava melhorar, quais pontos a gente precisava mudar de opinião, de pensamento. Então, conforme as rodadas foram se passando, a gente foi começando a entender qual que era a intenção, quais que eram as regras, o andamento, como que devia ser o andamento do jogo. E eu fiquei um pouco chateado no começo, porque parecia que tudo aquilo que a gente tinha lido, tudo aquilo que a gente tinha buscado de conhecimento não estava valendo de nada, e também uma sensação de frustração, porque o próprio jogo, por ser um simulador da vida real, nos dá o resultado de quais seriam os resultados das nossas ações. Mas foi muito bom com o passar das rodadas, principalmente do meio do jogo até essa última rodada, com a ajuda do professor e com os colegas começando a entender, a gente buscando entender um com o outro, e foi muito importante também para a gente conseguir esses bons resultados que a gente conquistou nas últimas rodadas. E em relação ao jogo, eu achei muito interessante porque, como eu havia dito, o próprio simulador ele nos dá uma noção de como é a vida real e de que não é nada fácil daquilo que a gente imagina. Então, se a gente não estiver realmente preparado, não buscar conhecimento, não entender como é que funciona o mercado, como é que funciona as ações, em relação às finanças, em relação à quantidade produzida, todas essas noções básicas que o jogo nos proporcionou, que entendemos que não é nada fácil. Então eu gostei bastante do jogo, achei uma matéria muito interessante, fiquei um pouco frustrado pelo começo não ser como eu imaginava, mas no final deu para aprender bastante.